E hoje eu tenho a honra de receber um profissional, um profissional que une conhecimento, técnica, experiência clínica e ele é fisioterapeuta, especialista em traumatologia, ortopedia. Eu estou falando do doutor. E aí eu comecei a me interessar pela profissão em 2017. Eu fui conhecer a feira de profissões aqui na faculdade, certo? E eu não tinha interesse nenhum. E aí eu peguei e saí da palestra e estava vindo para a faculdade de volta, né? E aí quando eu cheguei na faculdade, eu tinha um amigo meu que já cursava fisioterapia. Ele estava no primeiro ano, bem no início. Quando eu era jovem, assim, dos 10 até os... criança ainda, né? Dos 10 até os 17 anos, o meu pensamento... E aí eu vi, assim, que a nossa profissão... Eu vi não, né? Já sabia, né? Mas assim, eu comecei a participar da parte clínica de um paciente com dor, de um paciente ortopédico, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estruziati. Se eu estou chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. Mas eu quero falar uma novidade para você. Tá vendo meu cabelo? Ó, Raquel Penteados. Ela que arrumou aqui. Você pode também ter um igual a esse ou do jeito que você quiser. E tem um detalhe: a Raquel vai na sua casa. É só você entrar em contato para ter um cabelo bem ajeitado para uma festa. Hoje ela arrumou porque eu queria mostrar para vocês. E toda semana, e como eu já disse, nós temos um episódio. E nesse episódio, sempre a gente traz conversas, trocas de ideias, momento de conhecimento e uma coisa que sempre eu digo: momento de inspiração. Porque o nosso convidado, a nossa convidada sempre vai trazer a vida dele, a profissão, aquilo que você pode se inspirar. Chegou agora o momento de vozes de sabedoria. E hoje eu tenho a honra de receber um profissional que une conhecimento, técnica, experiência clínica e paixão pelo ensino. Olha que coisa maravilhosa! Ele é fisioterapeuta, especialista em traumatologia, ortopedia e esportes, com diversas formações complementares. Olha, é um resumo que eu estou falando. E um olhar clínico afiado. Depois você vai entender por que que eu estou dizendo isso aí. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando do Dr. João Pacheco. Doutor João, seja Bem-vinda. muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu sim de vir aqui nos falar da sua experiência enquanto profissional, enquanto vida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lourdes. Eu agradeço o convite de vocês, da produção aí, do pessoal que me convidou, o Cássio, o Cláudio. E é bom a gente ter esse contato, né? Essa conversa aqui, para a gente instruir a população do que é melhor para a saúde delas, né? Do que a gente pode falar para orientar da melhor maneira possível. E trazer informações aí pro pessoal que está começando também na área acadêmica. Eu sou coordenador da clínica de fisioterapia da Unigran. Isso pode ajudar bastante, né? Uma inspiração boa aí para a gente começar o nosso podcast, tá? Eu agradeço o seu convite. Doutor, e que bom! Eu, enquanto educadora, hoje aposentada, Olha que e coisa na área boa. jurídica, mas então um educador, um profissional, isso alegra. E todos os nossos convidados, sempre a gente gosta de dar um mimo. Uhum. E o mimo está aí na É sua mesmo. frente. É Caneca. essa caneca aí. Caneca Hora Mais com Isso, Lourdes. Isso aí, muito isso. obrigado, tá? E essa caneca, Maravilha. e essa caneca também é de um colaborador nosso, é da Up
Canecas, aonde fabrica todo e qualquer material personalizado. Quer dar um presente bem legal, bonito? Up Canecas. Faz personalizações em diversos materiais, como em cerâmica e vidros também, e peças em acrílico. Doutor, estava aqui olhando por trás, né, de uma pessoa, falei um pequeno currículo, porque eu dei uma olhada, o Sim, currículo é sim. extenso. Mas Bastante por, coisa já, né? mas por trás, né, de uma pessoa que cuida da saúde física de outras Pessoas. pessoas, tem uma pessoa que precisa ser descoberta. Os nossos seguidores querem saber. Conta um pouquinho para gente. Quem foi doutor João Pacheco na infância? Da onde eu vim, né? Sim, Pessoal, então, eu sou lá de Batayporã, né, Lourdes? Ali perto de Nova Andradina, sabe? sim. Divisa com São Paulo. Eu nasci lá, os meus pais são de lá, certo? E aí eu comecei a me interessar pela profissão em 2017. Eu fui conhecer a feira de profissões aqui na faculdade, certo? E eu não tinha interesse nenhum em conhecer a fisioterapia em si, sabe? Eu vim de Batayporã para me participar do evento com a escola estadual, né, que vem todas as escolas das cidades, Olha, certo? E eu peguei e tava conhecendo a agronomia. Olha como é que é olha, as coisas, né? no pensamento era É agronomia. agronomia, com certeza. E aí eu fui conhecer a agronomia, não me interessei muito pela explicação no momento lá, sabe? Eu vi que não foi uma coisa que me chamou bastante atenção. E aí eu peguei e saí da palestra e estava vindo para a faculdade de volta, né? E aí quando eu cheguei na faculdade, eu tinha um amigo meu que já cursava fisioterapia, ele estava no primeiro ano, bem no início, e aí ele me chamou para conhecer o curso da fisioterapia, né? E eu ali com ele, né, falei, vamos lá conhecer, ver como é que funciona, né? Até o momento eu não tinha conhecimento em relação a esse curso específico, porque eu acho que a pandemia em si fez a nossa profissão aparecer muito, né? Verdade. Acho que a gente ficou mais conhecido como profissional, a fisioterapia. E naquele momento eu não conhecia a profissão. E eu quis conhecer, né? Porque meu amigo me chamou e foi o que me encantou, sabe? Ver assim como é que você trata um paciente, como é que você atua, como é que você consegue abordar com técnicas que vão proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente. E aí eu comecei a me interessar pelo curso, acho que eu falei com os meus pais, fiz o vestibular da faculdade, né? E Sim, aí eu me ingressei em 2018 na faculdade. E aí a partir daí foi indo, fui me destacando, né, através do meu esforço. sim, Assim, a gente sabe que estudar hoje não é fácil. sim. A gente vê aí, eu não falo nem na parte de estudo em si, mas você vem de fora, tem gente que passa pela dificuldade financeira, de ter que pagar uma moradia, Sim. né, de ficar longe dos pais, de aprender a viver sozinho. É, jovenzinho que tá ali toda mãe, pai ali Exato. cuidando e de repente Sai sozinho. pro mundo, né? E Sim. eu saí de casa com 17 anos para estudar. Então, Nossa, assim, é jovenzinho. muito novo, sabe? Muito, muito. E assim, eu nem falo tanto pela experiência da graduação em si. Também, obviamente, né? A gente tem que pontuar essa parte. Mas eu falo, isso me ensinou a ser homem, sabe? De eu sair de Batayporã, de eu ter que morar sozinho, de eu ter que fazer minha comida, de eu ter que lavar minha roupa, de eu ter que pagar boleto em um banco. Obviamente com o dinheiro do meu pai, né? Mas eu Sim. que ter que ir lá fazer o E ato, né? gerenciar aquilo ali. Aquilo. E isso aí foi me proporcionando uma experiência muito boa. Enquanto adulto, né? Eu saí de Ah, casa ali muito novo, foi me proporcionando. E aí eu não falo, voltando à dificuldade, né? Não é só a aham, dificuldade da parte de estudar, também, mas é como um todo, né? É um contexto que um envolve a contexto. vida, envolve a família, envolve a pressão de seu pai estar pagando uma mensalidade, um aluguel, e Ter que você dar resultado, corresponder. corresponder Então, eu acho que isso se torna assim muito específico, sabe? Da pessoa crescer na vida como adulta mesmo, de fato, e não só na na graduação, graduação. né? Eu acho que isso é muito O legal. que você falou, e eu quero até me dirigir a você que está nos acompanhando. Ele falou um ponto que me deixou bastante assim admirado, né? Um jovenzinho que sai ali da casa do pai para estudar e falou assim: mas o que eu tive que gerenciar me fez um homem. Ah, você que está estudando, pensa nisso aí. Às vezes que nem ele colocou o dinheiro do pai, mas ele tinha que gerenciar tudo isso aí, serve para Exato. você. Mas, doutor, como foi a sua experiência ali dentro já da graduação? Teve, assim, algum desafio?
marcante que moldou a sua foi moldando a sua visão enquanto profissional, ali na graduação? Olha, eu vou contar de uma parte que me deu um choque de realidade, sabe? Eu vou contar desde o início da minha trajetória na escola, né, Sim, estadual, que eu estudei lá em Batayporã, sim. até a graduação. Quando eu era jovem, assim, dos 10 até os... Criança ainda, né? Dos 10 até os 17 anos, o meu pensamento era só um. Então eu pensava em jogar bola. Eu sempre quis ser Olha, jogador de jogador de futebol. futebol. Isso, era o meu sonho. Eu tinha eu era bom, jogava bem, né? Só que assim, eu nunca tive. Os meus pais nunca olharam pra isso como uma coisa assim muito importante na minha vida. Como profissão, por exemplo. Exato, porque a minha mãe tinha muito medo de deixar eu sair de casa. E aí todo teste que eu ia passar, ela barrava. Então, assim, ela nunca me soltou. Ela sempre teve muito medo, né? Isso eu Entendi. não julgo ela, né? Jamais. Mas é coisa de mãe, eu não posso falar isso dela. Mãe só muda de endereço, Exato. doutor. E, Uma mãe que está falando e o dia que aqui. eu for pai, eu vou entender isso melhor, né? Isso, Eu falou acho que bonito. É só quando você você vai pai. ser, né? É. Exatamente. E aí, beleza. Nesse tempo que eu jogava bola, eu não pensava em estudar, sabe? Então, assim, eu não estudava na escola, né? Eu sempre, do sexto ano até o primeiro do ensino médio, eu pegava exame na escola. E aí, no final do ano, eu passava aquele perrengue todo. Minha mãe me forçava a Forçar, e daí, estudar. daí você. Exatamente. E aí, eu peguei e sempre passava nas matérias, né? Às vezes com a ajuda de conselho de classe, alguma coisinha ali, mas passava, né? E aí chegou em 2015, né? Eu tava no primeiro ano, eu falei assim, ó, não posso mais fazer isso, né? Eu já tá feio pra mim, eu tenho que tomar um rumo, eu tenho que começar a estudar e ver se é o que eu quero pra minha vida, né? E aí, em 2016, eu fiz o segundo ano, passei sem exame, comecei a estudar. Aí já viu que tinha capacidade, só faltava E estudar. isso, já fui um pouco melhor. Também em 2017, o último ano foi o terceiro ano, eu passei sem exame, né? Aham. Eu estudei pra isso, né? Consegui passar. E aí eu comecei a tomar gosto pelo estudo, Pelo estudo. sabe? Nada específico, né? Fisioterapia, agronomia, nada Não. específico. Mas pelas matérias da escola ali mesmo. Eu comecei a pegar gosto de entender de biologia, sobre a ciência, sabe? Eu fui pegando esses gostos assim. E aí quando eu resolvi fazer a faculdade, depois de conhecer a Feira das Profissões, como eu Sim, já contei anteriormente, sim. é outro ritmo, né? A gente sai da escola, É. ali acha que já é mais complicado, só que na graduação é outro risco. E aí, assim, no começo da graduação, a gente acha que é uma coisa. Ah, eu vi na escola isso, eu consigo passar, se eu me dedicar pouco. Porque a gente não tem experiência, sabe? Ainda está amadurecendo ali, é jovenzinho, né? Exato, Está ali ainda, procurando, né? Se achando, se encontrando, como você falou, em todos os setores do estudo, da casa, da exato, responsabilidade, não é? exatamente. E aí, eu lembro que eu fui bem em 4 matérias. No primeiro ano é só 5, né, no começo. Sim. Eu fui bem em 4 matérias. Eu fui bem em anatomia, nas específicas eu fui muito bem, sabe? Eu tirei notas altas. E aí tinha uma matéria de linguagem e argumentação, que é uma matéria como se fosse o português, né? Na Unira tem essa matéria Sim. estabelecida, né? Pra gente aprender a falar em público, ler um artigo, Uhum. né? E aí eu fui fazer a prova sem estudar. Por quê? Porque é interpretação de texto. E eu achei que ali naquele momento eu falei, é só eu ler o texto, interpretar e tudo bem. Cara, tinha 8 páginas a prova, 8 ou 7 páginas. Você falou, "Oh, Eu agora. falei assim, agora eu tô lascado, né? Porque é muita coisa, né? Aham. Eu tive uma estratégia. Eu falei, vou começar a fazer as de X e depois eu faço os textos. Só que não deu tempo. Era Era longa. E muito tinha pouco que ler, tempo. né? Era muito pouco tempo de prova, né? Aham. E muito extensa a prova, 8 páginas. Então você imagina. E aí, cara, ficou uma nota baixíssima, sabe? Baixíssima, baixíssima. Então, nesse momento, eu tive um choque de realidade. Falei assim, ó, se eu não estudar, eu não vou conseguir me desempenhar na Na- graduação e vou ter problemas. Então eu vou ter que começar a estudar. E eu acho que a partir dessa prova aí foi que eu acordei, sabe? Eu acordei. Falei assim, cara, não posso vacilar em nenhuma matéria, porque senão eu vou ficar de exame, né, de recuperação ali. E aí eu comecei, a partir desse acontecimento na minha vida, na graduação, eu comecei a estudar cada vez mais. E aí Aham. foi fluindo, né? Exatamente. Faz. E a pergunta que eu queria saber um pouco, doutor João,
É o que te levou a escolher a pós-graduação? Falou da graduação, de escolher pós-graduação em fisioterapia, traumatologia, ortopédica e esportiva. Como que essa formação impactou na sua vida profissional e na sua vida clínica? Clínica, né? É, É que na verdade, assim, na graduação, a gente começa a passar por setores de estágio, né? Então a gente começa pelo setor hospitalar, pela atenção primária, pelo ambulatorial, que é mais casos ortopédicos. E aí, a gente sempre muda de ideia, né? Quando eu comecei o curso, eu pensava em ir para a área de ortopedia. No meio do curso, eu pensei em fazer intensiva, né? Trabalhar na UTI. na UTI. Na UTI. Porque você começa a vivenciar aquilo e começa, né, Porque se gostar. gostar, vai ver onde se adequa. E o que me influenciou foi a pandemia também. Porque na graduação, aconteceu a pandemia. E aí a Sim. gente começou a estudar os casos, né, de Covid, né, as coisas ali que aconteciam com os pacientes. E a gente começa a se interessar. Só que aí, eu saí da graduação, fui prestar uma residência lá em São Paulo, pro Albert Einstein, para terapia intensiva, mas eu não consegui passar. E aí eu peguei, dei uma desanimada, assim, da residência, né, Aham. da terapia intensiva, e fui trabalhar com domiciliar, com atendimento domiciliar, aqui em Dourados mesmo. Então, paciente grave, acamado, paciente com AVE, né? E aí eu comecei a trabalhar com esses pacientes. E aí, eu percebi o seguinte, que eu tava cansado de ficar atuando como fisioterapeuta domiciliar, porque não envolve só o paciente, envolve o deslocamento. Isso. Envolve o tempo, envolve você estar na casa de um cliente, às vezes acontece alguma coisa e tal. Tudo influencia, sabe? E às vezes o cliente quer conversar mais, você já tem um outro Um outro, cliente ali, exato. às vezes tem que dar Tem que dar atenção, né? Vai exatamente. gerando assim uma série Isso, de complicações. de complicações. E isso começou não me cansar, mas eu queria algo mais assim, que eu tivesse no meu lugar, esperando alguém vir até mim, numa clínica, num consultório. E aí eu peguei e tive uma ideia. Eu comecei a alimentar uma ideia na minha cabeça de montar um consultório. Isso aí eu tô falando de 2022. Certo. Só que eu tava recém-formado, né? Então, assim, tudo é um desafio, né? Com E aí eu certeza. comecei a alimentar essa ideia na minha cabeça e trabalhei durante o ano todo de 2022, né, com domiciliar. E no meio do ano, a faculdade, a Unigram, me chamou para coordenar a clínica de fisioterapia. Então eu tinha 22 anos. Nossa, Bem jovenzinho novo, de tudo. bem novo. Até hoje, né? Tá falando como se fosse Sim, novo, né? novo. 25 anos eu tenho. Sim, 25 olha, anos. muito Novo, jovem, né? novo. E aí eu comecei a trabalhar na faculdade. E aí ele começou a me dar nome, começou a me dar acesso a pessoas que têm um network maior, né? Então eu comecei a alimentar essa ideia e, consequentemente, através da faculdade, eu comecei a aumentar o meu financeiro também. Com certeza. Porque eu tinha um domiciliar, eu tinha a Unigram, então que já assim... sabia aquela quantia já de Isso, receber. já era o fixo mensal que eu tinha garantido. E o que Isso. entrava ali como autônomo, como domiciliar, complementava a minha renda. Sim. E aí eu comecei a ter essa ideia de montar um consultório, né? E aí eu comecei a alimentar a ideia, quando chegou o final do ano, eu falei assim, ano que vem eu vou montar uma sala para mim. Comecei a pesquisar a sala, comecei a ir atrás, né, das locações ali, Sim. né, dos consultórios. E aí eu consegui arrumar uma sala no Medical Center. Só que assim, o que eu fiz, eu não vou chamar de loucura, porque eu tinha uma renda que, se eu ficasse sem atender nenhum paciente na minha sala durante um ano, Você eu conseguia manter a minha sala com o que eu ganhava já, Sim. né? E viver minha vida normal, ali quietinho, na minha, né? Eu falei assim, eu vou apostar aqui um ano, se der certo, deu. Se não der, aprendizado. Vambora, né? Não existe perder. Sim. Você vai ganhar experiência, essa é a ideia, né? E aí eu comecei a ter essa visão. Quando eu montei a minha sala, eu comecei a fazer uma pós em ortopedia e em ortopedia traumato, né? Para me complementar o que eu já tinha de conhecimento com os cursos técnicos, curso de extensão e com a graduação. E aí eu vi assim que a nossa profissão, eu vi não, né? Já sabia, né? Mas assim, eu comecei a participar da parte clínica de um paciente com dor, de um paciente ortopédico, né? E do quão interessante é você ajudar alguém. Essa gratidão que o paciente tem por você, né? Quando você resolve um caso que ele tá lá há anos sem conseguir resolver, você vai lá e dá conta do recado.
Então, assim, isso começou a me chamar a atenção, eu comecei a gostar muito dessa parte, né? Já desde a graduação. E quando eu fui para a parte clínica, eu só fui complementando e potencializando o meu conhecimento com o estudo, né? Sim. Então, assim, quando eu cheguei na parte clínica, assim, eu já estava muito bem calçado de conhecimento. E aí a graduação veio para me potencializar o meu tratamento, né? E, consequentemente, conseguir ajudar as pessoas com mais Nossa, facilidade, né? isso aí é tão interessante que você coloca. Eu sempre gosto de me voltar a quem está nos ouvindo agora para ver uma pessoa que planejou, que pensou, que se desafiou, eu diria assim, doutor João, Sim. né? E foi se formando. E daí eu estive dando uma olhada que existem técnicas como agulhamento a seco. Achei Isso. interessante, eu até anotei aqui. A imobilização miofascial, se eu estiver falando algum termo, depois o senhor Isso me mesmo. corrige. Eu vejo que tem ganhado destaque na fisioterapia moderna agora. Exato, exato. Então, eu quero saber do senhor. Como que o senhor enxerga o papel dessas técnicas, no tratamento das dores olha aqui essa palavra. Musculoesquelética. É isso. É Exatamente. isso E mesmo. quais doutora, em quais casos elas são mais Mais eficazes? eficazes. Isso aí eu acho que é interessante para o nosso público saber. Até os termos que eu falei aqui, eu acho que é muito importante. Às vezes a gente ouve na televisão, Sim. a gente não sabe o que que é, Uhum. né? Com o senhor. Ó, então, na nossa profissão, não existe apenas uma técnica que vai tratar um paciente, né? Ela pode amenizar os sintomas ali, mas é um tratamento completo que vai ser duradouro, certo? Quando você fala num paciente com dor, a gente tem que pensar no paciente como um todo, né? Opa, Então, isso aí é interessante. a gente tem que pensar no paciente que ele tem um ambiente, né? Então, esse ambiente influencia, né, na dor dele. Esse paciente, ele tem uma alimentação, então essa alimentação também influencia na dor dele. Ele tem um estilo de vida, né, esse paciente, então, a depender como ele leva esse estilo de vida, isso aí pode influenciar, né, no tratamento da dor desse paciente. Então, assim, quando eu penso num paciente com dor, eu não posso pensar num paciente que ele tem uma dor no ombro, por exemplo, e aquela dor no ombro é causada por tensão muscular apenas. Envolve todo um contexto. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma dor que ela é chamada uma dor nociceptiva, né? Nossa, aí, ó, uma palavra difícil. Isso, é um pouco mais técnico, né? A Isso, população não conhece tanto assim essa parte porque é leiga, não estuda isso, né? A gente isso. compreende, né? E essa dor, ela acontece muito, eu vou dar um exemplo de parte muscular, tá? Tá. Quando o paciente ele tem uma dor no músculo, então ele tem um ponto gatilho, esse ponto gatilho ele vai gerar o quê? Uma isquemia na parte muscular e vai sinalizar a dor desse paciente. Se eu pegar um agulhamento a seco e tratar esse paciente, no local da dor desse paciente, eu vou conseguir amenizar os sintomas desse paciente, sim, né? Só que o que está por trás disso aí é você orientar o paciente em relação ao quê? Fulano, seguinte, você veio até mim, você fez o tratamento comigo, né? Só que eu fiz uma aplicação em você. Essa aplicação, ela vai amenizar os seus sintomas, porque eu vou normalizar o tônus muscular, né? Então eu vou aliviar ali momentaneamente. Só que se você sair daqui do meu consultório e você tiver uma crise, seja no trabalho, com a esposa, no casamento, que você exploda, que você estoure, você perca a cabeça, né? Que você sai do trilho ali, você vai gerar o quê? Um acúmulo hormonal. Vai liberar adrenalina na corrente sanguínea. Isso vai travar o músculo de novo. Então, a causa da sua dor, ela tá ligada com o músculo, sim, mas eu tenho que entender que o paciente tem que se comportar de maneira adequada, que é o gerenciamento de estresse. Se esse paciente não tem esse comportamento, ele pode vir no meu consultório 1000 vezes no mês. Se ele sair de lá e ter essa explosão com alguém, com o trabalho, não gerenciar o estresse, a dor vai voltar. Então, o princípio do tratamento é você conversar com o seu paciente. Olha, eu vou te ajudar aqui no consultório, falando de dor nociceptiva, né? Mas se você não se comportar adequadamente, gerenciar o estresse, essa dor sua volta. Então não compensa você ficar vindo aqui e estressando se você não seguir o que eu te passar. Então a gente tem que saber orientar o paciente em relação a isso. É só um exemplo, Um né, de exemplo. dor, assim, de dor nociceptiva, né? Então essa orientação envolve muito o tratamento desse paciente, né? Isso está me alegrando, isso eu estou aqui pensando, viu? Uhum. Quase que eu já estou achando assim, eu já estou me consultando. Ah, isso acontece comigo. Olha, eu imagino que Já você que viu está. aquela terminologia que o paciente, ele
ele estoura com alguém, ele trava a cervical Sim, dele. sim. É isso, é isso. Nossa. Então ele potencializa aquele ponto gatilho, né? Através da liberação hormonal, né? E isso é muito interessante, porque às vezes a gente só fica focado. Eu coloquei a mão aqui porque eu tenho uma dor aqui, ó. Sim, sim. Às vezes você fica focado naquilo e esquece que isso, como você Das orientações. explicou aí, né? Exato. Doutor, a terapia manual, ela exige uma sensibilidade, raciocínio clínico muito refinado, né? Exato. E também eu vejo assim muita atenção. E o que mais te fascina na terapia manual aplicada ao raciocínio clínico avançado? E como que ela muda a forma de enxergar o O paciente? paciente, né? Se você puder responder um pouco, você não olha só aquela dor local, Local, né? não é Você isso. orienta, né? Mas Isso. fala mais um pouquinho para nós. Eu vou explicar a coluna, pode? Pode, com aqui, certeza. né? Então acho que o pessoal vai conseguir ver aqui melhor. Sim, Toda essa parte aqui, em amarelo, aqui é um nervo, né? Então aqui é o certo. nervo da lombar, aqui é o nervo da torácica, aqui é o nervo da cervical. Quando o paciente tem uma dor neuropática, que é uma dor que irradia, se for na cervical, irradia para o braço. Se for na torácica, ela irradia para o abdômen. Se for na lombar, ela vai para a perna. Porque isso aqui são como se fossem fios que inervam o músculo e a gente movimenta através da parte motora, de sensibilidade, né? Quando o paciente ele tem uma compressão nervosa da hérnia na parte de nervo, esse nervo aqui ele vai gerar dor lá na perna. A depender do dermátomo, se for na hérnia L5, no disco de L1, cada disco vai inervar, cada nervo vai inervar uma região ali da perna, né? Sim. Então o sintoma desse paciente não vai ser na coluna, pode ser também, certo? Mas tá mais ligado à parte da perna, do membro inferior. O problema está na coluna, coluna. mas eu, paciente, eu vou achar que o meu problema está na nas perna, pernas. isso. E aí não é só por conta da hérnia. Eu posso ter uma compressão por conta da hérnia, sim, Sim. por conta de articulação, por conta de músculo, né? Então, assim, tem que ter uma avaliação clínica refinada. Então, aqui tem um músculo piriforme que, se ele tiver tensionado, aumentar o tônus dele, ele vai pinçar o nervo ciático e vai ter dor na perna. Então, eu tenho que saber avaliar o paciente, achar o local que dói, achar o local da causa de dor do paciente, para me entender onde que vai ser o tratamento. Entendi. Se o paciente é leigo, e obviamente que vai ser leigo, né? Sim. E ele toma um remédio, a dor ela pode sumir durante o efeito do remédio. Então, se o efeito do remédio dura 8 horas, a dor pode aliviar. Só que o remédio não tem o poder de destravar isso aqui. Isso aqui é com exercício físico específico da coluna. Terapia manual, né? Envolve várias técnicas. Então, a partir do momento que eu não conseguir desobstruir o nervo aqui, eu não vou tratar o paciente. Então, o remédio ele vai tratar o sintoma. Mas a terapia manual, o exercício físico específico, ele vai tratar a causa do paciente, que é o que realmente vai melhorar esse paciente. E para saber que é a hérnia, aí, como o senhor está colocando aí nisso aí, é com exames complementares ou toque mesmo? Isso, o exame ele pode ajudar, né? Ele pode ajudar você a identificar a hérnia, mas existem testes específicos para a coluna. Então, a gente consegue fazer os testes ortopédicos para a coluna e identificar se esse paciente tem ou não a hérnia de disco, né? E através dos testes também, a gente vai ter também anamnese com esse paciente, né? Então, às vezes o paciente chega na clínica com lateral shift, que é com o tronco inclinado, então isso é uma sugestão de hérnia, né? Então, tem várias coisas que a gente pode avaliar o paciente, identificar esse paciente. E também a gente faz movimento específico para ver se o sintoma alivia. Então, vamos supor, o paciente tem uma dor no pé. Essa dor no pé, quanto mais a dor, quanto mais longe do centro, mais grave é. Então, uma dor no pé é pior que uma dor no joelho, né? Olha, então, quanto mais perto do centro, ela é menos grave. Quanto mais longe, é mais grave essa dor. Se o senhor quiser falar aqui nesse aqui para a população que está nos seguindo, explica, isso aí é muito interessante. Então é o seguinte, pessoal, ó, se você tem uma dor neuropática, que essa dor sai da coluna e desce lá para a perna, ou sai da cervical e vai lá para o braço, quanto mais longe a dor do centro, mais grave é. Então, a gente faz um movimento específico na clínica para saber se a dor centraliza. O que é centralizar a dor? A gente começa o movimento,
nas doses e repetições adequadas desse paciente, e a dor sai do braço e vai para o cotovelo, ou sai do pé e vai para o joelho. Isso é centralização de dor. Se essa dor centraliza, esse paciente tem um bom prognóstico. Se a dor não centraliza, a gente tem que observar, aumentar a carga, mudar a estratégia desse paciente, né? Então, assim, quanto mais longe do centro essa dor, mais grave é. Então, tem que ficar atento a isso. Isso mesmo, você que está nos acompanhando, olha a importância de nós nos olharmos também, porque às vezes é nessa vida tão corrida que a gente tem, não é, doutor? Sim, E você exatamente. acaba ali, toma um analgésico, toma alguma coisa e de Exato. repente o problema está E você gasta muito, né? Medicamento é caro, né? Se você caro, começa a tomar com uma dose maior, e aí não verdade. causa efeito mais, tu tem que aumentar a dose, só que você nunca trata a causa, né? E aí vai sempre Vai piorar. piorar. Não adianta. Doutor, sabendo aí da sua vida, conciliar atendimento clínico com gestão, você tem um Um consultório, consultório, né? né? Sim. E é um desafio para muitos, né, profissionais, né? No caso, mais, bem, você é bastante jovem, nós estamos falando com um público também. E como que é a sua rotina dividida entre o consultório, a Uhum. coordenação da É clínica na loucura. Unigran, e também por ser lá e os seus projetos educacionais lá voltado ali Curso, para o né? curso, Isso. que o senhor divide tudo isso aí? Eu estou fazendo essa pergunta porque sempre a gente diz para os nossos convidados, a experiência de vocês é que vai assim inspirar os Quem nossos tá assistindo, seguidores. né? Sim, Exato. Então, eu atendo na clínica à tarde, né? Eu fico mais lá à tarde. De manhã tá o Leonardo agora. sim, Acho que o pessoal aí conhece ele, né? sim. O Cláudio, o Cássio aí. É, É o Leonardo que tá lá de manhã. E aí, o que acontece? A gente tem que saber otimizar tempo, né? Então, eu atendo domiciliar de manhã também hoje ainda, sim. certo? E à tarde eu fico na clínica, no consultório, e à noite eu vou pra faculdade. Então, assim, eu tenho que saber ter o jogo de cintura ali pra ter um dia completo, né? Certo. Pra conseguir conciliar tudo. Porque, assim, além de você estar ali na parte física, igual no consultório, seu telefone não para, né? Porque a parte burocrática da faculdade exige muito também, né? Então Isso a que gente eu ia tem que saber pensar. se portar ali para conseguir desempenhar melhor o trabalho, né? Com tudo. E aí na faculdade eu cumpro 30 horas semanais, então eu fico à noite e de manhã também alguns dias, né? Faço 5 horas domiciliar, diárias, então, né? isso. Faço domiciliar com os pacientes que eu atendo ainda hoje e atendo no consultório. E além disso, eu também dou curso, né? Então, eu Então, montei um curso há pouco tempo, né? Pouco tempo não, eu montei a fazer um ano em dezembro esse curso. e até eu anotei aqui, doutor, o seu título, né, doutor João Pacheco, Sim, né, exato. carrega uma identidade forte. Quando a gente diz João Pacheco, Forte, né? forte, forte. Eita. E como que o senhor conseguiu construir essa marca pessoal, né, no seu consultório? E qual que foi a importância disso, doutor João Pacheco? Olha, eu vou contar um pouco da graduação, que vai influenciar em hoje, certo? Na graduação, eu sempre busquei aparecer muito, né? Então, se você algum dia aí você for no Instagram da faculdade, da Unigran, você vai ver que eu participei de fotos de vestibulares. Então, tudo que tinha, eu estava participando. Então, eu participava de projetos de extensão na faculdade, na clínica, estava perto dos professores, né? Então, o meu nome ele foi crescendo muito de acordo com isso. Não é à toa que depois de 6 meses eu fui contratado pela faculdade que me formou. Então, assim, Tem eu que ter sempre sido muito bom. Exato, então eu sempre estava pelo meio do pessoal, né, mesmo. E aí eu, junto com essa parte de estudo, de projeto de extensão do Parkinson, de saúde da mulher, com a Simone, né, com o pessoal da faculdade, eu sempre mostrei o meu trabalho ali, entendeu? Então eu fui ficando muito conhecido na faculdade. E aí quando eu me formei, eu comecei a divulgar muito nas minhas redes sociais o meu trabalho com o nome João Pacheco, né? Dr. João Pacheco, e foi potencializando mais ainda. E aí, quando você entra na faculdade, o seu nome sobe muito, né? Porque assim, Sim. quem coordena a clínica de fisioterapia é o João Pacheco. Então, assim, você vai ficando conhecido nesse meio, né? E aí eu levei isso pro consultório também. E aí você começa a fazer um bom trabalho, você começa a ser indicado, você começa. Rede social influencia muito Sim. na captação de pacientes, né? Através do nome, né? Então, assim,
esse trabalho que eu tenho hoje, de nome mesmo assim que eu comecei lá atrás. Então, quando alguém me pergunta, assim, algum aluno me pergunta, cara, o que eu faço aqui? Eu tô na graduação. Cara, começa a aparecer. Começa a postar sua rotina de trabalho, de estudo, né, ainda na faculdade. Sim. Começa a participar, começa a estar perto de gente que já fez, que já tá Isso. no processo, né, para você ir se adaptando a isso e depois você ter uma experiência melhor, né, conseguir implementar isso na tua carreira e fazer um nome também bem feito, né. Então Sim. acho que é através disso mesmo, né. E isso fez com que, pelo que você respondeu, atrair clientes e fidelizar também, doutor? Isso, é assim, ó, a gente sempre trata o paciente, né, então a gente faz um plano de tratamento, então ele vem numa avaliação, a gente faz um plano de tratamento, trata esse paciente, né, de acordo com o prognóstico dele e encaminha ele, olha, vai para o que você gosta. Então, pilates, uma academia, vai fazer uma bike, por exemplo, vai fazer alguma coisa, seja ativo. E aí a gente sempre orienta o paciente a fazer o retorno, que é a prevenção, né? Porque a melhor parte da saúde, de atuação, é na prevenção. Porque assim, se o paciente trata comigo, ele não previne o que ele tratou, se ele deixar chegar no ponto que estava, ele vai ter que Novamente. fazer o tratamento, Voltar voltar novamente. novamente. Então, assim, a gente sempre tá com o paciente ali, sabe? Então, a gente fideliza o Entendi. paciente na clínica para ele fazer os retornos mensais, né? Ou a cada 3 meses, depende de cada paciente. Então, esse paciente sempre está sendo assistido por nós, da clínica, né? Então, isso é muito O senhor falou que às interessante. vezes orienta para ir para academia, um pilates. Isso. Os pacientes também têm que ter um cuidado nesse setor aí, não é, Tem doutor? que ter cuidado. Assim, eu acho que uma pessoa que nunca fez uma academia, ela tem que ter um personal ali do lado, né? Pra Um orientar. profissional ali, né? Não é de Isso. qualquer Não é de jeito, né? qualquer jeito. Tem que ter a parte de postura, a parte de controlar a carga, né? A parte de Sim, fazer a execução correta do movimento, né? Então, assim, sim. é interessante um personal estar ali acompanhando, né? Assistindo. E a gente sempre encaminha, né? Para os colegas de profissão, Já, né? profissão que já Já tem a parceria, vai né? fazendo uma rede ali de apoio Isso, a esse um vai paciente. ajudando o outro ali, né? Então a Certo. gente consegue mandar assim. Se você está gostando do nosso bate-papo aqui, não é nenhum bate-papo, é uma aula. Então, dê o seu like, compartilhe. E quero agradecer vocês e os nossos patrocinadores que faz com que nós cheguemos até você. Quero agradecer o nosso patrocinador oficial Móveis Plaza, a Ideal Materiais para a Construção, tudo que você precisa, a Farmácia Econômica, Farmácia Popular de Itaporã, precisou de remédio, também tem a parte ali, perfumaria, coisas assim. R1 Modas, lá do companheiro, né, amigo? Ali você pode procurar. E também da Projeturan, tudo para o agronegócio, seus projetos. E também, doutor, a educação, você está lá, né? E compartilhamento de conhecimento, isso é muito importante, porque ensinar é uma forma poderosa de transformar. Exato. Então, eu quero perguntar, que é a pergunta do nosso patrocinador Móveis Prata. Ele Vai quer lá, saber, manda lá. o que te motivou a fundar o curso integrado em dor musculoesquelética? Musculoesquelética, isso mesmo. E qual é o diferencial, doutor, dessa formação? Olha, o que mais me motivou a montar esse curso foi 2 lados. Foi o lado da aprendizagem, então de eu ensinar um aluno como é que você trata um paciente com dor, que não envolve só a técnica que eu expliquei do ombro, envolve todo um contexto de hábito de vida, alimentação saudável, gerenciamento de estresse, que muitos cursos não ensinam isso. Então, para mim tratar um paciente com dor, eu tenho que abordar várias coisas e não somente a parte mecânica, a parte de estrutura nesse paciente. Então, isso que me motivou a montar esse curso, né? Essa é uma das partes também. Já a outra parte é que, assim, na clínica, chegam muitos pacientes em busca de tratamento, só que por conta da condição financeira desses pacientes, muitos não conseguem, né, pagar o tratamento completo ali ou até mesmo fazer uma avaliação, né, Entendi. do nosso Verdade. tratamento, né? E o curso, o paciente que me procura e não tem acesso ao tratamento por conta da condição financeira, eu consigo encaixar ele no curso sem custo.
Então, esse paciente, por mais que ele não seja tratado por completo, eu consigo pelo menos dar uma orientação para ele. Porque os alunos têm a parte prática com os pacientes reais, e esses pacientes reais são os pacientes que eu busco de baixa renda, que tentou acesso à minha clínica. Então, esse curso o senhor dá na sua clínica? Na minha clínica. Não tem nada a ver com a universidade? Não, é um curso meu mesmo. Eu doente, eu vou colocar assim, eu paciente, eu posso estar fazendo esse curso. Você pode participar. Aí tem uma lista de espera que a gente divulga, né? E a gente vai colocando os pacientes que não têm condição de acesso ao tratamento completo na clínica. Entendi. Obviamente que o curso não vai tratar o paciente como um todo, mas uma orientação, alguma técnica, alguma intervenção ele vai receber. Então, assim, eu consigo ajudar essas pessoas que têm acesso, que não têm acesso à clínica, mas têm acesso ao curso por conta da condição financeira. Então, eu ajudo o ensino, que é o aluno em si, que está aprendendo a parte técnica, exato, e o paciente que não tem condição, às vezes. Então, eu consigo implementar ele na clínica através desse curso. Então, eu ajudo dois lados. Isso é fantástico, isso é legal, né, doutor? cara? Nossa! Eu tive essa ideia aí. Olha, você que está nos acompanhando, às vezes está sofrendo com dores, né? Às vezes sem condições, né, financeiras, aí, e você vai aprender. E, doutor, fiquei pensando aqui agora, um filho poderia fazer o teu curso, eu leiga, eu poderia fazer um curso, porque eu tenho, às vezes, meu pai e minha mãe velhinho lá. Certo. Eu poderia fazer um curso desse depois do iniciado o tratamento que o senhor faz? Como aluno, você fala? Você da advocacia fazer o meu curso como aluna? Não tem como. Não tem como. Não, porque assim, o curso ele é voltado para fisioterapeutas, né? Então existem técnicas que, assim, a profissão é a nossa profissão, né? Então assim, entendi. Não tem como a parte... Eu leigamente lá querer, porque tem toda uma estrutura, né? Não tem como, a parte não. teórica. Né? Não tem possibilidades, não. Tem possibilidade. Agora, se você quiser participar como paciente do curso, aí tem. Você consegue. Talvez, acho que era isso que eu queria perguntar. Isso, pode ser. Talvez eu ali fazendo um tratamento... entendi. Não como aluna profissional, né? Não. Como assim, às vezes eu tô ali fazendo, eu posso aprender. Pode sim. Então, assim, você vai no curso, se adentrar ao curso, a gente vai te passar as orientações para você conseguir auxiliar o seu, seja familiar, que está passando por aquele momento, né? Consegue sim. E aí, através dessa participação, como de você observar o curso ali, o atendimento, a gente passa para você e para o paciente a orientação para você seguir. Né? Isso aí sim. Isso aí entra muito na questão de paciente idoso, que não entende. Né? Às vezes o paciente é muito idoso, pega um vozinho lá, uma vozinha. Às vezes já não ouve direitinho, né? Se você explica para ele o que tem que ser feito, as orientações, o paciente não vai entender. Então é bom estar o familiar acompanhando ali esse paciente, para que ele saiba qual que é a orientação que a gente passou para conseguir implementar na vida desse paciente. Na vida ali do dia a dia, do dia a dia do paciente, isso mesmo. Às vezes essa dor, eu nem vou falar essa palavra que eu achei tão difícil, dor musculoesquelética. Olha aí, gente. Dor musculoesquelética. É uma das queixas, às vezes, mais comum na sua prática, né? E daí, doutora, existe muito mitos, né? Às vezes a gente vai num paciente, ele tem um problema e te escuta, daí fala uma coisa, que alguém não é aquilo, né? E quais são os maiores mitos, né, que o senhor encontra entre pacientes e até mesmo entre profissionais? Né? Assim, eu acho que a pior parte de todas é o paciente não saber a relação do remédio com a dor. Né? Então, assim, tem que entender que dor musculoesquelética, ela não vai ser tratada com medicação. Isso não tem possibilidades, né? Igual eu expliquei da parte da hérnia. Às vezes acalma ali 2 dias ou 1 dia, ou até o efeito do remédio e volta tudo. Se eu tô com uma dor aqui no ombro, né? E você toma um remédio, você pode ter um alívio imediato, né? Porque o remédio vai cortar o bloqueio da dor, né? E essa dor vai sumir enquanto o remédio fazer o efeito. Então ali durante 8 horas, 12 horas, depende da medicação. Só que a causa da dor, ela é mecânica. Né? Então eu vou dar um exemplo para você. Se você tem um carro e você começa a andar com esse carro por muito tempo, e esse carro começa a comer o pneu, certo? Começa a comer o pneu ali, começa a desgastar muito o pneu pro lado interno ali, você vai lá e troca o pneu.
você vai tratar os sintomas. Você vai trocar o pneu, mas vai continuar comendo. Eu não É, realinhei o carro. não realinhou o Você carro. entendeu? A dor é isso. Então, se o paciente tem uma dor por conta de alteração mecânica, a medicação não vai ajudar a tratar essa dor. Porque a causa da dor é mecânica, tem que tratar com movimento, Entendi. entendeu? Então o remédio não vai ajudar nesses pacientes. Ele pode aliviar durante um tempo, mas não vai tratar a causa de dor, Isso é muito certo? importante para você que está nos acompanhando. Procure um profissional para fazer um bom diagnóstico e saber o tratamento adequado. Às vezes a gente peca comprando, nos automedicando, né, doutor? Exato, exato. Como que Isso às não vezes pode ser tem feito, isso, né? né? Não. A fisioterapia, ela precisa estar, doutor, em constante evolução. Como que o senhor enxerga assim, o futuro da fisioterapia nos próximos anos? E quais tendências que às vezes você, tão um profissional tão jovem assim, te empolga? Vamos lá então, né? Eu acho assim, né? A saúde em si, na verdade toda a área, né? Eu tô falando aqui, mas a saúde em si, você tem que se atualizar. Porque a ciência muda muito, né? Então, se você pegar ali, eu não sei o dado corretamente, mas em 2000, anos 2000, você tinha uma atualização da ciência de 9 meses, 6 meses, 9 meses, que atualizava as condutas, as Sim, técnicas, os protocolos, né? certo. Isso falando de medicina, falando de fisioterapia, de biomedicina, nutrição, né? Das partes de saúde. Hoje em dia, com os estudos avançados, a ciência ela se modifica até 15 dias. Nossa, Então, 2000, 6 meses. Na atualidade, 15 dias começa a atualizar as coisas. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, à parte de saúde para entregar o melhor para o nosso paciente. Porque senão você acaba ficando para trás, né, e não consegue gerar o resultado do seu paciente. E isso aí vai gerar uma frustração, tanto no paciente quanto na gente, né? e A gente até tem que porque saber. agora a gente vê a longevidade, né, tá Aumentando, né? aumentando, né? Eu penso que Isso. daí, igual você deu o exemplo aí do carro, o corpo vai se desgastando, então Desgastando. precisa de De técnicas de manutenção, manutenção, isso. coisa aí, né, doutor? Exato. O desgaste é normal. Todo mundo vai ter o desgaste, né? Se você Não pegar tem aí. Não jeito. tem jeito, é. Se você pegar aí 10 pessoas de 20 a 30 anos, né? 8 pessoas vão ter o desgaste já. Então você vê que todo mundo vai ter. Porque é o uso da máquina, você usa o corpo, né? Sim, Então, às vezes, o paciente, ele tem uma dor, mas ele tem uma dor por conta da parte mecânica. E não por conta da hérnia, às vezes. Entendeu? nossa, Então, assim, o paciente, ele tá com dor há 2 meses. Só que ele tem hérnia há 10 anos. A hérnia não tá causando a dor desse paciente. Ela tava ali durante 9 anos e 8 meses, sim, por exemplo. entendi. E ele começou a sentir dor com 2 meses. Então, assim, tem que saber, tem que conscientizar a população que é normal ter o desgaste, que é normal ter uma hérnia, né? Que essa hérnia não vai gerar dor nesse paciente, pode gerar, né? Mas não vai ser a causa específica. Então tem que fazer uma avaliação. Porque existe muita cirurgia desnecessária às vezes, sabe? 95% dos casos de paciente com dor na coluna é tratado com um tratamento conservador, com fisioterapia. Apenas 5, 4% é para parte cirúrgica, entendeu? Então tem muita cirurgia que é desnecessária. Então antes do paciente buscar um tratamento cirúrgico, ele tem que tentar um tratamento conservador. Porque se ele se encaixar nesse 95%, ele vai ter o resultado no tratamento conservador e, consequentemente, não ter o desgaste de uma cirurgia. Tanto da parte financeira quanto da parte que envolve, né? A parte mental, a parte de você, né, expor ali a coluna e tudo mais, né? Então, assim, tem que saber essa parte que é interessante também. Doutor, me veio agora uma curiosidade. Por exemplo, eu, enquanto paciente, para eu ir para um fisioterapeuta, eu sempre preciso passar pelo médico ortopedista Não, ou eu posso já ir direto no... já pode ir direto. Já pode ir direto. Não, não tem prescrição de. É até um erro, né? O médico, ele pôr lá no papel a quantidade de sessões que tem que ser feita. Porque a gente que é fisioterapeuta tem que avaliar o paciente e passar o prognóstico do paciente. E através desse prognóstico, o tempo de tratamento e as quantidades de sessões que esse paciente tem que fazer. Entendeu? Então a gente é profissional de primeiro contato já, né? Então, Nossa, isso aí é muito interessante. Até é, interessante o senhor falar para os nossos seguidores, porque eu, exato. particularmente,
Eu sempre pensei que eu primeiro teria que ir num ortopedista para Não, depois eu procurar um não. fisioterapeuta. Assim, quando o paciente faz uma cirurgia, né, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, o médico vai passar a prescrição desse paciente para ele fazer no SUS ou no plano de saúde. Porque aí o plano de Certo. saúde vai pagar a quantidade de sessões que o médico passou. Ainda tem esse viés que está um pouco complicado ainda. Mas como eu sou particular, como fisioterapia particular, você pode vir até mim, primeiro contato, eu faço uma avaliação e trato o seu caso de acordo com a quantidade de sessões que eu achar necessário, entendeu? Então, assim, não tem que Entendi. passar pelo médico, não. E, por exemplo, hoje os planos parece que vê mais igual esse viés, né? Ortopedista, Isso, exato. fisioterapia, né? O médico, assim, é bom ter esse contato com o médico, né, pra gente Sim, saber, porque o médico operou o paciente, a gente sentar e conversar pra sim. ser, para ter uma conversa e ver o que é melhor pro paciente, Em né? casos de cirurgia. Isso, exatamente. E aí o médico lá, às vezes uma cirurgia de joelho, de LCA, por exemplo. Então o médico vai passar, olha, eu acho interessante cuidar disso, não pôr o pé no chão por tanto tempo, por tantos dias, né? Esperar um pouco Certo, mais. Aí é uma conversa ali entre profissionais. certo. Mas o médico dizer que quantas sessões tem que ser feita pro fisioterapeuta, isso não existe. Porque é a gente que tem a autonomia de saber a quantidade correta de tempo de tratamento, né? Isso é uma informação muito É, interessante para nós da população, até para a gente. Eu penso que isso aí é uma evolução, doutor. uma Nessa, evolução, com nessa, certeza. nessa questão de ver o profissional com a sua clínica, o seu consultório, e o Primeiro contato, paciente, o né? primeiro contato para Exato, saber ali. exatamente. Doutor João, depois assim dessa aula, para mim Uhum, foi uma aula de obrigado. fisioterapia, chegou o momento, né, de você trilhar, pensar em trilhar o caminho. Sempre a gente gosta de falar para os nossos convidados. Que conselho o senhor daria para alguém que te ouviu até agora, às vezes se inspirou quer ser um fisioterapeuta, até como um coordenador, né, de uma De uma graduação, clínica, de uma né? clínica, agora pode se dirigir aos nossos seguidores, principalmente aos jovens, de repente, Aos acadêmicos, né, que estão saindo da acadêmicos. graduação, né? Isso. Pessoal, é o seguinte, eu acho que todo momento da vida, né, a gente tem adversidades. Então, o momento que você está passando não define quem você vai ser no futuro, certo? Opa, Quando a gente começou o podcast aqui hoje, eu falei da minha trajetória lá do início, que eu não sim, estudava, né? Então, poucas pessoas acreditavam em mim e eu fui lá e fiz valer a pena através do meu esforço. Só que a parte mais importante desse processo como um todo foi a parte da diversidade. Porque na diversidade eu aprendi que eu podia confiar no meu trabalho, no meu potencial, nos estudos e conseguir evoluir, né? Eu sou muito religioso, cara. Então, ah, assim, isso, que coisa linda. se você pegar a Bíblia lá, a história de José, né? Sim, José. foi vendido pelos irmãos, Exato, né? exatamente. Então José, ele teve que ser preso para cuidar da parte de uma família egípcia, porque Deus impôs aquilo a ele, Sim, e depois, e todo mundo achou que era o fim dele naquele sim. momento. Só que era Deus colocando ele num lugar para ele aprender, gerir pessoas, suprimentos daquela família, para que no futuro, quando viesse a crise do Egito durante 7 anos, ele fosse o governador Governador. daquele momento. Viu o que que é uma traição, né? Da Exatamente. mulher do faraó ali, não Exatamente. é? Achou ele bonito, Achou tentou bonito, ficar porque com ele, ele né? foi firme, foi parar na prisão. Tô com Deus, cara, é isso. É, E aí, assim, a parte mais importante da história de José foi a diversidade. Porque ele aprendeu o que ele ia pôr no futuro. Como, verdade. né, ele ia Para aquele fazer. país, né, que era o Egito, e além Exato. do outro, né, os outros países ali para o Exatamente. lado. E aí, durante a crise do Egito, o José, ele foi governador. Porque ele aprendeu lá na diversidade. Então, assim, quando eu passei por momentos de adversidade na minha vida, tô falando questão de estudo mesmo, às vezes tirar uma nota baixa, às vezes, né, de você estar longe da família, de você abrir mão de muitas coisas, de lazer momentâneo para estar onde eu estou hoje, acho que essa parte é mais interessante. Porque se eu tô aqui hoje é porque eu abri mão de muitas coisas, né? Eu fiz por Isso. merecer. Então, o momento de adversidade me fez crescer como pessoa, como profissional, para que hoje eu pudesse estar colhendo alguns frutos. E hoje em dia, eu tenho adversidades, um pouco diferente, obviamente, mas tenho,
mas é Deus me testando para que no futuro ainda eu possa viver coisa maior. Então é uma constância. Você está sempre evoluindo. Então eu acho que o momento que você está não define quem você vai ser. É porque eu saí de Batayporã, poucas pessoas acreditavam em mim, né? E eu não julgo porque eu passava aquilo. Passava aquela imagem, exato, né? Aquela imagem, né? Eu não fazia valer a pena também da parte de estudo da minha parte. E eu mudei o jogo, né? Consegui assim, eu tenho 25 anos. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição boa, né? Então eu trabalho muito para isso, né? Não tô aqui me gabando para ninguém. Não, mas é o meu esforço. Inspirar. Exato, é o meu esforço que eu faço que me fez chegar até aqui. E eu sei que é apenas o começo, né? Então eu sei que Deus tem algo maior para mim aí cada vez mais. E é questão de paciência, trabalhar, ser humilde, respeitar as pessoas, né? E consequentemente, ir evoluindo aí, né? Aos poucos. E, doutor, ainda nessa sua fala, alguém quiser te acompanhar Isso, rede social? pelas redes sociais e também onde te encontrar, pode colocar para nós. A minha clínica, ela fica lá no Medical Center, né? Ali perto do Parque dos IPs, na frente. O meu Instagram é @Dr. João Pacheco, né? Então, você consegue me encontrar por lá. Lá no link da bio vai ter o meu link, né, na bio do Instagram, onde você consegue agendar uma consulta e consegue fazer a matrícula do meu curso e tirar umas dúvidas lá. Então, através do meu Instagram também. Doutor, quero agradecer a sua presença, os seus sims, dessa vida tão corrida aí, né? Disponibilizar esse tempo para compartilhar conosco. E agradecer você que esteve conosco até agora. E, então, se você gostou, eu tenho certeza que gostou e que vai te inspirar muito, dê o seu like, se inscreva no nosso canal Hora Mais com Lourdes Struziatti e compartilhe. E quero agradecer também ao nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E dizer para você que na próxima semana estaremos aqui novamente. Um abraço para você. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal. E veja bem, eu começo dizendo para você que nós vivemos em tempos em que a educação tem sido desafiada a se reinventar. Você já parou para pensar nisso? E hoje, como eu disse, nós vamos receber com muita honra. Já vou falar para você quem que é. É o reitor da Universidade Federal da Grande Dourados. A nossa vida, ela tem, digamos, várias entradas de enunciação daquilo que nós pensamos e falamos, mas também de anunciação, como que nós anunciamos a nossa vida, a nossa trajetória. Paranaense, catarinense, são pandorgas que migraram, mas de alguma maneira migraram, mas um fiozinho ainda liga essas pessoas ao lugar de onde saíram. Aí eu falo o seguinte: quando você vai pesquisar algo na tua monografia ou na tua dissertação ou tese, você é livre para escolher o tema. Então escolha um tema que te atravesse de tal maneira, que te empolgue de tal maneira, que te emocione de tal maneira e mergulhe nele. Se é escola fundamental, médio, universidade, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A questão principal no que tange a universidade, mas também todos os lugares que eu estou mencionando, é o que nós entendemos por educação. E isso é muito sério, muito sério. O que os governos, o que o Estado brasileiro, o que a política, o que as famílias, enfim, pensam em relação à educação. Hora Mais com Lourdes Struziatti é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Projeporã. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.